A paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos. Com muita alegria estarmos aqui, né, nessa live. Que o Senhor possa vir abençoar a vida de cada um, né, que o Senhor possa vir trazer o conforto que o Senhor traz para cada um de nós. Que o Senhor possa vir falar nos corações, em nome de Jesus, cada um. Que o Senhor possa vir abençoar a vida de cada um aí de vocês, tá? Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nós estamos aqui nessa semana, completamos essa jornada, essa semana que foi proposta na nossa igreja para que nós pudéssemos estar não só participando de tudo aquilo que fez parte durante esse mês de abril, desses 20 dias, desses momentos de reflexão, desses momentos que tivemos no nosso culto doméstico, né? Muitos fizeram aí os jejuns propostos. Mas eu entendo que principalmente essa reflexão que nós estamos tendo sobre esse momento tão importante da história cristã, da história da nossa fé, que é Cristo, celebrar a Páscoa é celebrar Cristo. E meus irmãos, nós estamos aqui nesse momento, nesse momento de confraternização, nesse momento de live, né, que nos foi proposto. Isso. E tantos já passaram por aqui, passou o pastor Marcos, a irmã Geiva, depois nós tivemos o pastor Wellington com a irmã Mônica, depois tivemos o pastor Felipe com a irmã Lucirley, e nós tivemos também na quinta-feira o pastor Fabrício com a Carla Gabriele, e hoje é um privilégio nosso. Para quem ainda não nos conhece, né, ou não está lembrando, aqui é a irmã Deise e o irmão Wilson. Nós somos membros aqui da igreja, da PIB de Jardim Palmares, com muita alegria no nosso coração. Temos vivido as bênçãos do Senhor neste tempo, neste lugar, onde cremos que o Senhor nos convidou, nos comissionou a estarmos junto com os irmãos. E nesse dia maravilhoso, meus irmãos, ajunte aí a sua família, ajunte aqueles que estão com você na sua casa, segure nas mãos e venha juntos para adorarmos ao Senhor, para celebrarmos. Hoje é sexta-feira, dia 18 de abril de 2025. Esse é o dia que nos fez o Senhor, meu irmão. Por isso alegremos-nos e regozijemo-nos nele, né? Outra vez vos digo, alegrai-vos, né? Alegrai-vos no Senhor. O Senhor que é o motivo da nossa alegria, o motivo do nosso cantar, o motivo da nossa salvação. Se você levantou nesse dia, se você está com vida, se você me escuta nesta hora, é porque o Senhor tem sustentado a tua vida, a tua casa, a tua família, apesar de todas as lutas, de todas as circunstâncias. Se hoje você está aí, meu irmão, é porque o Senhor está contigo. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele que não dorme, não falha, não volta atrás, não tosqueneja, não dorme. Ele que é o pastor de Israel, o nosso pastor, o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas, aquele que prometeu e cumpre que nunca nos deixaria sós, e assim ele faz. Então, meus irmãos, apesar de nós não estarmos assim juntinhos presencialmente, mas conectados na mesma fé, no mesmo propósito, na mesma unção, então nós queremos celebrar Cristo e vamos louvar ao Senhor. Vamos começar, vamos orar primeiro, né? Vamos orar e o Wilson vai fazer uma oração para nós iniciarmos. E que o Senhor esteja presente aí onde você está me ouvindo agora, nos vendo, que o Senhor esteja contigo, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor se revele a você como esse Deus maravilhoso, bondoso, justo, fiel, amigo, verdadeiro, que não nos deixa só, verdadeiramente deu a sua vida para nos salvar, amém? Aleluia. Então vamos orar. E se você ainda tem alguém aí que ainda está esperando chegar, que ainda está esperando sair de algum outro cômodo aí da sua casa, onde você estiver agora, chama aí, convoca aí, fala, vem, vamos orar, vamos nos unir, vamos prestar este culto ao Senhor, ainda que online, mas vamos prestar esse culto ao Senhor, amém, meus irmãos? Vamos orar. Hora de falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, graça nós te damos, Senhor, de podermos estar aqui na Tua presença.
Graça nós te damos, Senhor, porque eu tenho certeza que tem pessoas que verdadeiramente estão online, Senhor, nesse momento, para ouvir a Tua palavra, que o Senhor possa vir falar nos corações de cada um, que em nome de Jesus a Tua palavra venha cair em terra fértil, Pai, em nome de Jesus. Abençoe, Senhor, cada um dos nossos irmãos. Toma, Senhor, cada um em Tuas mãos. Venha, Senhor, de encontro a cada desejo do seu coração. Aleluia, em nome de Jesus. em nome do que Senhor tudo Jesus que Cristo. se for da Tua vontade, Pai, venha ser realizado, Pai. Em nome de Jesus. Senhor. Toda pedra de tropeço venha cair por terra. Oh, Toda amarração aleluia. venha cair por terra. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa vir colocar Tua mão poderosa, Senhor, nessa família que está aí, Senhor, em nome de Jesus, nesse momento, clamando a Ti, Pai. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Essa é a oração que eu faço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Amém. Deus. Glórias ao nome santo do Senhor. Amém, meus irmãos. Vamos louvar ao Senhor? Então nós vamos cantar aqui um louvor e cante conosco. Você não está aqui para assistir uma live, hein, meu irmão? Você está aqui para celebrar Jesus, cultuar a Deus, unir a sua voz com a nossa em clamor, oração, adoração e com todas as limitações que nós possamos ter. O que importa agora é que nós estejamos em espírito e em verdade adorando ao Senhor. Amém? Vamos cantar ao Senhor esse louvor que se chama consagração. Amém? Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor, pra Te exaltar com todo o meu amor. Receba, Jesus, nosso louvor. E eu Te louvarei conforme a Tua justiça, e cantarei louvores, pois Tu és altíssimo. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. Declare isso. Que neles há, toda a terra celebra a Ti, com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a Ti, aleluia, Jesus. Cânticos, isso declare com fé, pois Tu és o Deus Criador. Pois Tu és o Deus Criador. Declare com toda a sua força, diga que Ele é o Deus Criador, pois Tu és o Deus Criador. Criador. A honra, a glória pertencem a Ti, Jesus. A força, aleluia, e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei
Aleluia, meus irmãos. Que o Senhor, o Rei, o Criador, nós precisamos chamá-lo de Rei, de Senhor, o Criador de todas as coisas. A palavra de Deus diz, nele foram criadas todas as coisas. É por Ele, para Ele, por meio dele. Glória, pois, a Ele. Esse é o nosso Deus. Esse é o Senhor. Cristo em quem nós cremos. Aleluia. E nesse momento tão maravilhoso, meus irmãos, eu gostaria de celebrar Jesus, celebrar essa Páscoa com essa oportunidade maravilhosa que estamos tendo aqui, pela nossa igreja, pelo Senhor que nos convoca, e orar pelas famílias que nos assistem, orar pela sua casa, assim como vamos orar pelas famílias. Eu tenho certeza que também estamos orando aqui, consagrando a nossa casa, a nossa família ao Senhor. Eu tenho certeza que assim como nós, meu querido, você tem problemas, assim como nós, você tem demandas, dificuldades, necessidades, circunstâncias adversas, assim como nós, muitas das vezes o mar da sua vida se revolta, assim como nós, às vezes a dificuldade pode estar chegando na sua casa, mas existe um Deus, existe uma esperança, existe uma fé, existe um Senhor. Existe aquele que nos estrutura, que nos alicerça. Porque, meu irmão, se nós começarmos a pensar nos problemas, nós nos desesperamos, nós ficamos aflitos, a nossa alma se angustia, dentro de nós há uma inquietação. Mas a palavra de Deus, ela até nos instrui sobre o que devemos pensar, em tudo que é bom, em tudo aquilo que vem do alto, em tudo aquilo que nos traz clareza à nossa mente. Então nós precisamos colocar a nossa mente nas coisas que são do céu. Por isso, nessa hora nós vamos orar por você, pela sua família, e apresente nessa hora, apresente ao Senhor a sua vida, com tudo que você possa estar passando, com tudo que você possa estar enfrentando de dificuldades, de necessidades, mas creia, meu irmão, creia. Aquele que disse, eu sou a ressurreição e a vida, ele pode promover vida em você. Glória a Deus. Aquele que tem o poder para andar sobre as águas, ele pode fazer você atravessar situações difíceis. Aquele que pode parar o vento, aquele que pode calar a tempestade. Ele te ouve, ele te vê, ele sabe quem é você, ele sabe onde você mora. Ele está aí com você agora. Aleluia. Ele está te vendo, meu irmão. Ele te conhece. Você não passou despercebido. Sabe quando Zaqueu ele sobe ali naquela figueira brava e ele sobe para poder ver Jesus, mas principalmente porque ele também queria ser visto. Aleluia. Ele queria que Jesus percebesse ele queria ver Jesus, mas Jesus o viu também. Quando Jesus o vê, meu irmão, entenda, Jesus entra na vida dele, entra na casa, muda a circunstância, transforma aquele homem se converte. Ele não passou despercebido, ele queria ver Jesus, mas Jesus também o viu. Então assim somos nós. Hoje você não passa despercebido. O olhar de Cristo chegou até você. Aleluia. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os maus e os bons. Mas hoje chegou salvação na tua casa, assim como na casa de Zaqueu, sabe? Hoje chegou salvação na tua casa. O Senhor, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele te viu. Então nós vamos orar pelas famílias, Wilson, uma bênção de Deus para alcançar esse meu irmão, essa minha irmã, que assim como nós precisa, que assim como nós está esperando uma resposta de Deus, está esperando uma solução para o seu problema, uma cura, assim como nós está esperando uma bênção financeira na sua casa, não é verdade, meu irmão? Está esperando uma provisão de Deus. Você precisa, Deus tem para te dar. Creia, fique firme, não se desespere. O inimigo quer ver as tuas lágrimas, o teu desespero, o teu grito, mas Jesus está vindo aí, andando sobre as águas. Glória Ele está vindo aí, meu irmão, creia nisso, nós vamos orar. E há poder nos joelhos que se dobram com fé, porque Deus responde a oração. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, como está escrito lá em Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Em nome de Jesus, assim entregamos a nossa vida a Ti, Pai. Entregamos a cada família representada que está aqui
nos ouvindo, que está aqui vendo essa live, Pai. Peço a Ti, Senhor, que o Senhor possa vir abençoar cada um, que o Senhor possa vir de encontro, Senhor, a cada necessidade, Pai. Vai, Senhor, passando com o teu olhar, Pai. Aleluia. Em nome de Jesus, em cada área da vida do meu irmão, Pai. Em nome de Jesus, vai suprindo cada necessidade, Pai. Em nome de Jesus, que verdadeiramente nós venhamos entregar nossa vida a Ti, para que em nome de Jesus, o Senhor verdadeiramente possa fazer em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, aquilo que o Senhor tem preparado para nós, aquilo que o Senhor tem de melhor para nós. Senhor, nosso Deus e Pai, vai desfazendo todo o laço do inimigo, vai desfazendo toda a amarração de Satanás, Pai, na vida do nosso irmão, na vida da nossa irmã, em nome de Jesus. Vai desfazendo, Senhor, todo o laço de macumbaria, feitiçaria, Senhor, no lar, Senhor, dessa pessoa, no lar do nosso irmão, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, vai colocando a Tua mão poderosa, Pai, em nome de Jesus, e vai abençoando, Pai, em nome de Jesus, a cada área, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa vir restaurar, Senhor, restaura casamento, restaura, Senhor, a vida financeira, abre as portas, Senhor, de emprego, abre, Senhor, os caminhos, Senhor, para que em nome de Jesus, o meu irmão e a minha irmã venha a ser abençoada por Ti, Pai, em nome de Jesus, para que Teu nome venha a ser glorificado e exaltado, Pai, em nome de Jesus. Verdadeiramente nós venhamos saber que há um Deus em nossas vidas, o nosso Deus que tudo pode. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, obrigado pela Tua bênção. Consagramos, Senhor, a cada família, consagro cada família aqui em Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Abençoa e vai libertando, vai abençoando, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus, meu irmão. Glórias a Deus. Aleluia. Creia, Deus está com você. Creia nisso. Creia nisso de todo o seu coração. E vamos refletir, meu irmão. Convido você que está aí, né? Eu creio que você pode estar, de repente, num ônibus, num transporte, andando, não sei. Mas eu creio que a maioria está no conforto do seu lar agora, né? Então pegue a sua Bíblia, se ela estiver acessível aí para você, aproveite essa bênção de Deus. Pegue a sua Bíblia. Vamos meditar na palavra do Senhor. E que essa palavra, ela gere vida aí em você, onde você estiver, amém? Essa palavra é do coração de Deus, não é da irmã Deise, nem do irmão Wilson, mas é do coração de Deus para você. Essa palavra é do Senhor. Aleluia. Essa palavra é do Senhor para a tua vida, amém? Então abra sua Bíblia aí na carta de Paulo aos Colossenses. E vamos ler o capítulo 1, não é isso, Wilson? Isso, verso 12. Wilson vai ler para nós do verso 12 ao 19. Já deu tempo deles pegarem aí e ler a Bíblia? Será? Eu acho que já. Será? Pegou a sua Bíblia, meu irmão? Então vamos ler juntos Colossenses, a carta de Paulo aos Colossenses, o capítulo 1, a partir do versículo 12 até o 19. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Vamos ler a palavra do Senhor. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou ao reino do Filho de seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível. Desculpa aí, gente. O primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça e o corpo, a igreja. A igreja é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Amém, meus irmãos. Vamos orar? Depois nós vamos meditar juntos, amém?
Pai, eu te agradeço por essa leitura, por esta palavra que o Senhor nos revela, porque o Senhor usou o apóstolo Paulo, deu-lhe a inspiração do Espírito Santo, assim como o Senhor usou várias pessoas para serem, Senhor, inspiradas por Ti também para registrarem, Pai, essas palavras que hoje nós lemos, que está escrita como Bíblia Sagrada, que na verdade é a nossa prática, é a nossa regra de fé e prática, é o que rege a nossa vida, é o que nos dá saúde espiritual e é o nosso alimento espiritual que fortalece a nossa vida para que nós possamos não parar diante de tudo que nós temos que enfrentar nesse mundo, porque o Senhor bem nos falou que nesse mundo nós teríamos aflições, mas que nós confiássemos no Senhor, que nós descansássemos no Senhor. O Senhor nos dá a sua paz, né? E nós precisamos ter bom ânimo. E a tua palavra, ela nos instrui a isso, ela nos dá esse bom ânimo, esse fortalecimento, ela nos ergue quando nós caímos, ela nos coloca de pé. E diante, Senhor, dessa sexta-feira da paixão, essa sexta-feira santa, deste dia bendito do Senhor, deste dia separado no calendário não dos homens, mas no calendário de Deus, para que nós nos reuníssemos aqui, Senhor. Nós glorificamos e exaltamos o Teu nome, Te bendizemos, Te agradecemos. E, Pai, ilumina agora as nossas mentes pelo Teu Espírito Santo. Tira de nós tudo que nós possamos dizer que não convém, que não é da parte do Senhor, mas humana. Tira de nós. Coloca em nós agora, Pai, uma iluminação pura do Teu Espírito Santo, para que esse meu irmão, essa minha irmã, essa família que nos ouve, que nos vê, ela testifique no seu espírito que é o Espírito Santo de Deus que fala com ela, que é o Senhor nesta hora que está promovendo na vida dela uma palavra que vai gerar ressurreição e vida, que vai gerar, Pai querido, fortalecimento espiritual e que principalmente Senhor, vai revelar quem Tu és, porque quando nós conhecemos a quem nós servimos, o Deus a quem nós servimos, nós, Senhor, somos encorajados a não desistir da nossa fé. Aleluia, Deus. Por isso, fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus queridos. Meus queridos irmãos, nessa meditação, nós temos aqui alguns minutos e eu quero refletir com você, espero que vocês estejam me ouvindo todos bem, sobre essa palavra. Nós meditamos aqui no texto de Colossenses, capítulo 1, versículos de 12 a 19, onde o apóstolo Paulo faz essa defesa da fé cristã na pessoa de Cristo. Essa defesa do Cristo Deus. Assim como todo o evangelho de João, nós vemos João apresentando esse Jesus Deus. Esse Jesus que não é qualquer um. Ele não é qualquer um, meu irmão. Ele não é um que foi escolhido dentre os homens, não. Ele é Deus. Aleluia. Ele é Deus. Ele desceu do céu. Ele se fez como um de nós, mas ele sempre foi, sempre será Deus. E diante dessa verdade expressa aqui do apóstolo Paulo, o Wilson leu aqui para nós dizendo, o qual nos tirou da potestade das trevas. E por que essa palavra ela falou tão fortemente ao meu coração, meus irmãos? Porque Páscoa significa passagem. Páscoa, a palavra Páscoa, ela significa passagem. E aqui a palavra de Deus diz que Ele nos tirou, Ele fez a nossa passagem já foi feita em Cristo Jesus, amém? Você já fez a passagem, mas não é a passagem para a morte, é a passagem para a vida. É a passagem para a vida. E que passagem foi essa? A passagem que está descrita aqui, que na verdade Ele nos atravessou, Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, ou como outras traduções dizem, para o reino do seu Filho, o amado. E diante desse transporte que nós fomos carregados, quando Cristo carregava a cruz, naquela via dolorosa, é como se sobre ele não estivesse só os nossos pecados, estava todo o peso daqueles que foram salvos.
Na cruz de Cristo, ele estava carregando a mim e a você. Aleluia! Ele estava nos transportando para que o sangue dele, que vertido sobre a cruz, fosse o sangue dele que nos alcança. Amém, meus irmãos? O sangue dele vertido na cruz é o sangue que nos alcança. É o sangue que te lava. É o sangue que diz não há mais condenação. Não importa quão terrível tenham sido os teus pecados no passado. O sangue dele é suficiente para tornar você alvo como a neve. Aleluia. Então olha que coisa linda. Porque o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 5:7, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Eu vou abrir aqui, ó, apenas alguns livrinhos que você vai andar para trás. E voltando aí no capítulo 5. 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda, meus irmãos. Diz assim, ó: purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Quem é Cristo? Cristo é nossa Páscoa. O que é Páscoa? É passagem. Quem é Cristo? Cristo é nossa Páscoa, a nossa passagem. Cristo é a porta, é o que nos transporta para a sua maravilhosa luz, é o que nos leva a um novo reino. A palavra de Deus vai dizer que no Evangelho de João, Jesus chama o diabo de o príncipe deste mundo. E eu quero ler com você. Eu não quero deixar nada nas minhas palavras, amém? Eu quero ler com você, queridos. Abra comigo em João 6. Deixa eu ver aqui. João 14:30. O Evangelho de João. Vamos lá no Evangelho de João. Que coisa linda. Você está com a sua Bíblia, meu irmão, na sua mão. Que privilégio, hein, meu irmão? Coisa linda. Você está com a sua Bíblia nas suas mãos e pode aí navegar nas páginas desse santo livro de Deus que nos instrui, que nos dá vida e que nos dá saúde. Então aqui, ó, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 30, vai dizer assim, olha: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Isso é Jesus falando. Isso é Jesus falando. Ele estava ali falando, anunciando a paz, mas ele diz essa palavra tão importante para que nós entendamos quem é o príncipe deste mundo. A palavra de Deus, ela diz que o mundo jaz do maligno. O mundo jaz do maligno. E nós estamos nesse mundo. Nós estamos nesse mundo. Nós não temos o poder para dizer assim, não, agora eu vou sair do mundo, agora eu vou morar em outro lugar, porque o mundo jaz do maligno, eu vou me transportar. Não, nós não temos esse poder. Cristo tem esse poder. Cristo faz isso por nós. Na verdade, ele já fez, porque a obra do Senhor está consumada. É uma obra completa, realizada. Ele nos transportou do império das trevas, desse mundo mau, desse mundo maligno, desse mundo onde o diabo é o seu príncipe, para um reino onde é de justiça e de amor. Esse reino é de Jesus. Esse é o reino do seu Filho amado. Páscoa é essa passagem. É a passagem onde nós podemos sair deste mundo para habitar na glória com o Senhor. Você crê nisso? Eu quero que você seja encorajado através dessa mensagem a crer naquilo que Jesus veio fazer. Ele veio te dar vida. Ele veio soprar sobre nós o seu Espírito Santo. Ele veio trazer vida àquilo que estava morto. Ele veio nos reconciliar com Deus. Apagou uma luzinha aqui, mas não tem problema não. Vamos continuar, que a palavra é que é fundamental. Ele veio nos reconciliar com Deus. Então, meus irmãos, é nessa fé que eu quero te encorajar. É nessa fé que eu quero que a palavra de Deus te alcance. Porque eu preciso dessa fé, meus irmãos. Essa fé que me sustenta. Sem essa fé eu não acordo amanhã. Mas perante a palavra do Senhor, perante a força do Senhor, nós podemos levantar e dizer: o Senhor, Ele me sustenta. Glória ao teu nome, Ele Senhor. nos transporta. Ele faz essa Páscoa, essa celebração. Ele nos tira das trevas, ele nos coloca no seu reino, no lugar onde ele reina e governa. Sabe o que é isso? O reino de Deus chega até nós.
Aleluia. O reino de Deus governa sobre você. A tua mente passa a ser governada pelo reino de Deus. O teu coração, aquilo que você queria, que você desejava, vai ser limpo pelo reino de Deus. Porque muitas das vezes nós queremos coisas que não glorificam ao Senhor. Nós desejamos coisas que são para o nosso ego, para a nossa vontade, mas que não tem nada a ver com a glória de Deus. Mas Aleluia. quando o reino de Deus vem e se manifesta, nós começamos a desejar o Senhor que governa esse reino. E Ele muda tudo. Ele faz essa passagem, essa Páscoa na nossa vida. Amém? Aleluia. E aqui, meus irmãos, nós vamos meditar um pouquinho sobre o que é ainda mais esse Cristo e essa Páscoa. A Páscoa ela foi instituída, você sabe bem, o pastor pregou, acredito que o pastor Felipe também falou sobre isso, pastor Wellington, enfim, todos os pastores falaram um pouquinho sobre isso, que é Êxodo, capítulo 12, a instituição da Páscoa no Antigo Testamento para o povo de Israel, que ali estavam como os hebreus ainda, na terra do Egito, em terra estranha. Você está notando alguma semelhança com isso que já vimos agora? Um povo que recebe essa Páscoa para sair de uma terra estranha. Olha que familiar com o que já vimos agora. Cristo veio como esse cordeiro que nos tira dessa terra que hoje nós estamos, deste mundo que é governado por este novo faraó, que é o príncipe da maldade. Mas olha que coisa linda. Deus faz sinais no Egito, não faz, meus irmãos, para revelar que Ele era Deus? Pois Cristo, Ele se revela a nós. Cristo, Ele manifesta a glória do Pai. Ele revela-se como Deus. E esse Deus veio promover salvação na tua casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. E eu gostaria de ler com você Êxodo capítulo 12, verso 14. Olha que coisa linda. Eu estou com pouco espaço aqui, mas eu vou conseguir aqui. Êxodo 12, 14. Abra aí comigo, meus irmãos. Abra a sua Bíblia. Medite na palavra de Deus. Seja um bereano, amém? Êxodo 12, versículo 14, diz assim: E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Ou seja, Páscoa é festa. Páscoa é festa, meu irmão. Esse é o dia de celebrar. Esse é o dia da nossa vitória. A vitória de Cristo sobre a morte é a nossa vitória. A nossa vitória está na cruz do Calvário. A nossa vitória está no sangue de Jesus vertido sobre a cruz. Os cravos, quando ali prendiam Jesus, libertavam você. Porque quando aquele sangue descia, meus irmãos, aquele sangue cobriu os nossos pecados, trouxe redenção a nós. Amém? Amém. Então, Páscoa é festa. Agora, lê comigo o versículo 15 aqui de Êxodo, esse mesmo capítulo 12. Êxodo 12, versículo 15. 7 dias comereis pães asmos, ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Aqui há uma ordenança de Deus para que se comesse pão sem fermento. E olha que coisa linda, meus irmãos, agora nós vamos ao Novo Testamento. Diz assim, olha, aqui em João 6, 35, o Evangelho de João, capítulo 6, verso 35. Olha que coisa linda. Diz assim, ó. Eu sou... Leia, Wilson. João, capítulo 6, versículo 35. E Jesus lhes disse... Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. E o que ele diz? Eu sou... O pão da vida. Eu sou o pão da vida. Tem alguma semelhança, meu irmão? Você está achando a correspondência aí certinha de Êxodo 12, 15 com João 6, 35? Tem pão na tua mesa, meu Aleluia. irmão. Não vai faltar alimento. Em nome de Jesus. Jesus é o pão da vida.
Ele veio, e olha que coisa linda, ele fala assim, ó, aquele que vem a mim não terá fome. Meu irmão, o que você tem fome? Ele diz assim, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque ele tem poder para saciar essas pessoas. Então, se hoje você tem fome de algo, de justiça, de anseios, que a tua alma depende de Deus, o pão está na mesa, alimente-se. Cristo veio, morreu por nós, ressuscitou, vivo está. Aleluia, essa é a nossa Páscoa. Essa é a nossa Páscoa. O pão sem fermento não está contaminado. Não tem doutrina estranha, não tem heresia junto, não tem impurezas. O pão que Cristo é, o pão que Deus nos dá, o pão que Deus faz, Jesus faz essa simbologia, ele se refere como esse pão. Ele não traz nenhum tipo de inchaço, não. O pão de Cristo é um alimento que nos torna melhores. O pão com fermento, talvez ele deixe você com uma sensação não muito boa no seu corpo, não faça tão bem, fazendo uma analogia, logicamente. Mas esse pão espiritual, esse pão sem fermento que é Cristo, que ele é o verdadeiro asmos, né, da nossa Páscoa, ele não contamina, ele te faz melhor. Aquele que é orgulhoso, ele faz ser mais humilde. Aquele que precisa de sabedoria, ele dá sabedoria. Agora você tem que ir a ele. Você tem que sentar na mesa, você tem que querer comer do pão. Porque muitos ali que estavam nos momentos ali que Jesus pregava e tudo mais, às vezes se reuniam só para comer o pão natural. Mas Cristo é o pão do céu, o pão de Deus, o pão vivo que desceu do céu. Coma deste pão, você nunca mais terá fome, amém? E para nós continuarmos, olha também que coisa linda que Êxodo, vamos voltar agora em Êxodo 12. Êxodo capítulo 12, os versículos 7 e 8 nos revelam coisas maravilhosas. Olha aqui o que vai dizer o versículo 7 e o versículo 8. Êxodo 12. Diz assim: e tomarão do sangue, você me escuta bem, meu irmão? Espero que sim, viu? E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Esse povo, ele celebra a Páscoa desta forma. Quem dá essa ordem é Deus, o Senhor. E mediante essa ordem do Senhor, assim o povo cumpre. É muito interessante que nós vemos aqui que esse cordeiro que foi separado, no versículo 5 diz que tinha que ser um cordeiro ou um cabrito macho de 1 ano. Ele seria totalmente assado, mas primeiro seu sangue seria completamente removido. Completamente removido. Isso te faz lembrar algo? Lá na cruz do Calvário? Quando Jesus crucificado, sai todo aquele sangue até que chega ao ponto de um daqueles guardas o ferirem com a lança. E ali, depois de sair sangue, jorra água. Jorra água. Seu sangue foi totalmente derramado por nós. Meu querido, tem um preço na tua salvação que você não poderia pagar. Eu não poderia pagar. Nenhum homem, desde Adão até o último homem, quando findar este mundo, poderia pagar. Mas Cristo se fez homem para pagar o preço que nós não poderíamos. Então essa é a importância de nós entendermos aquilo que a palavra de Deus nos revela sobre essa importante festa. Páscoa é Jesus. E aqui ele fala, né, que eles deveriam comer aquele alimento, deveriam passar o sangue nas portas. Agora olhe comigo o texto lá no Evangelho de João capítulo 6. Vamos lá para João capítulo 6 agora. E eu quero ler com vocês em João capítulo 6 os versículos 54 e 55. Meu irmão, Jesus é a nossa Páscoa. Olha o que diz João 6, 54 e 55. Quer ler, Wilson, para nós? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna,
e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Amém, meu irmão? Você leu aí na sua Bíblia isso? Está escrito aí que Jesus é a verdadeira comida? Lá no Êxodo, lá na instituição da Páscoa com o povo de Israel, no capítulo 12, esse povo ele recebe essa instrução de comer o cordeiro. Aquele cordeiro era alimento para o seu corpo, para que eles estivessem ali preparados, fortalecidos para aquela rápida saída, aquela rápida passagem. Mas hoje, Cristo é verdadeira comida. Aleluia. Hoje, Cristo é verdadeira bebida. Não é o cordeiro sacrificado no Êxodo, mas é o cordeiro pascual sacrificado na cruz. Por que isso, meus irmãos? Porque as coisas que aconteceram no passado, o apóstolo Paulo vai dizer que eram sombras das coisas futuras. Aqui está escrito, em Colossenses, capítulo 2, versículo 16 e 17. Agora nós voltamos lá para o livro que nós iniciamos, essa jornada bíblica, amém? Espero que você esteja aí desfrutando da palavra de Deus, assim como eu me alegro muito de fazer essas reflexões, amém? Colossenses, que é uma das cartas da prisão de Paulo, né? Uma importante carta em sua teologia, em sua cristologia, amém? E diz aqui, Colossenses 2, 16 e 17... Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo, ou seja, a igreja pertence ao Senhor, é de Cristo. Ninguém pagou o preço pela igreja a não ser o Senhor da igreja, que é Cristo. E ninguém pode nos julgar, meu irmão, porque nós não celebramos a Páscoa matando um cordeiro, passando sangue na verga das portas, comendo pão asmo, porque nós entendemos que aquelas coisas eram sombras das coisas futuras, que se cumpriram em Jesus. Nós entendemos que aquele cordeiro do Êxodo capítulo 12 era apenas sombra daquele cordeiro que foi sacrificado no madeiro e que dividiu a história da humanidade. Amém? Meus irmãos, já estamos chegando aqui pertinho do fim dessa reflexão. E eu gostaria de pensar com você. Quem é Jesus? Quem é o seu cordeiro hoje? Porque havia uma ordenança para que se selecionasse aquele cordeiro de 1 ano, então sem defeito. Então você precisa entender que o cordeiro não é qualquer um. O cordeiro é qualificado para ser cordeiro. Amém, meu irmão? Nada que está na Escritura o está por acaso. Você conhece quem é Jesus? Você sabe quem é Jesus? Se alguém te perguntasse aqui, fale para mim rapidamente por que eu devo crer em Jesus, por que eu preciso desse Jesus. O que você diria? Então nós precisamos ter claro em nós quem é Jesus, o nosso Deus. A Páscoa é a nossa passagem do mundo das trevas, do mundo que jaz do maligno, para o reino do seu Filho amado. Páscoa é passagem, Páscoa é festa. Páscoa tem pão asmo, Jesus é o pão da vida. Páscoa tem cordeiro, Jesus Cristo. Eis aí, como disse João o Batista, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o nosso Cristo. E pensando sobre Jesus, pensando sobre a igreja de Cristo, sobre a qual diz aqui, como nós lemos em Colossenses capítulo 2, verso 17, que o corpo é de Cristo, ou seja, a igreja do Senhor, pensando nessa igreja do Senhor ao longo dos séculos, desde lá em Atos 2 até onde nós estamos agora. Essa igreja que sempre lutou para defender a sua fé, para sempre defender que Cristo é o Senhor, é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Diante de tantas heresias que se criaram ao longo dos séculos, nossa época quase não tem novidade. Todas as heresias que se contam hoje, já desde o primeiro século, tinham surgido. E no ano 325, meu irmão, da era cristã, foi feito o chamado Concílio de Nicéia.
E nesse concílio já não era mais a época dos apóstolos, mas a época dos pais da igreja. E você que estuda a história do cristianismo e sabe do que eu estou falando, você entende que ali se surgiam muitas heresias e tinha um homem chamado Ário e ele dizia coisas terríveis a respeito da pessoa de Cristo, fazendo com que não se entendesse a pureza do evangelho, daquilo que se respondia pela palavra do Senhor, daquilo que lemos agora em Colossenses capítulo 1, quando iniciamos a nossa pregação, e o Wilson leu do verso 12 até o verso 19, falando sobre a pessoa de Cristo. E ali Ário combatia isso e criou-se o arianismo. Mas os pais da igreja se reúnem nesse concílio em 325, chamado Concílio de Nicéia, e dali sai um documento poderosíssimo, que é o Credo de Nicéia, podemos chamar assim. E isso não é um documento de igreja católica, isso não é um documento, não, isso é um marco na história da igreja cristã. Isso é um documento que pertence a mim e a você, que defende a nossa fé. E muitas das vezes, por nós ignorarmos a história, nós não tomamos parte nessas coisas tão lindas. E nesse documento, na verdade, nesse concílio, saiu importantes decisões. É do Concílio de Nicéia, olha que coisa linda, meu irmão. É do Concílio de Nicéia que saiu o Credo de Nicéia, que eu quero ler um pouco com você. Mas é também do Concílio de Nicéia, olha aqui, que sai o Cânon das Escrituras. Coisa linda, né, meu irmão? E é do Concílio de Nicéia que sai, meu irmão, que se estabelece a celebração da Páscoa. É no Concílio de Nicéia, em 325, que sai o Credo de Nicéia, falando muita coisa sobre esse Jesus, essa cristologia que nós cremos, falando ali também sobre o cânon das Escrituras, formando o cânon das Escrituras e estabelecendo a celebração de hoje, isso que nós estamos vivendo, a Páscoa do Senhor. E o Credo de Nicéia, ele vai dizer assim, ó, eu vou ler para você, diz: cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. E em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho de Deus, gerado unigênito do Pai, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito, consubstancial ao Pai, por quem foram feitas todas as coisas que estão no céu ou na terra, o qual por nós, homens, e para nossa salvação, desceu, se encarnou e se fez homem, padeceu e ressuscitou o terceiro dia e subiu aos céus. Ele virá para julgar os vivos e os mortos, e no Espírito Santo. Amém? Esse importante documento da história da nossa fé cristã relata que Jesus não é qualquer um. Jesus não é qualquer um, meu irmão. Jesus é Deus, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. É Ele que se entregou voluntariamente, é Ele que se encarnou no ventre de Maria, aleluia, quando esta ainda virgem. Meus irmãos, nós cremos como a Escritura diz. Renova hoje a sua fé, renova hoje a sua fé nesse Cristo que vivo está. Aleluia. Ele padeceu sim sob Pôncio Pilatos, mas como ele mesmo declara, ninguém pode tirar na minha vida, eu a dou. Aleluia. Ele deu a sua vida. Se ele quisesse, como ele diz, ele não precisaria de Pedro cortando a orelha do soldado. Ele diz que se ele rogasse a Deus, Deus mandaria miríades de anjos. Ele padeceu porque ele quis, porque ele comprou a nossa salvação pelo véu da sua carne que se verteu, aleluia, que se foi rasgado na cruz do Calvário. O que é Páscoa? Páscoa é vida. Páscoa é Jesus sendo celebrado, nós dizendo ao mundo que nós temos um dono, que nós pertencemos a um Senhor, que um rei governa sobre nós e o seu reino será sempre eterno, não terá fim, o seu reino é de glória e o seu reino é de amor, e nesse reino nós somos abastecidos por tudo que ele nos dá. Há pão neste reino, há água neste reino. Aleluia. Neste reino ninguém tem fome, ninguém tem sede, porque ele é o pão da vida, a água da vida. Ele nos sustenta.
Você precisa renovar a sua fé nessa Páscoa, meu irmão. Você precisa entender que se alguém te questionar quem é Jesus, você tem que falar, ele é Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Esse é Jesus. Esse é o Jesus que chega aí na tua casa agora. Aleluia! 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 Esse é Jesus que vai entrando na tua casa, meu irmão, agora. Aleluia! Louvado seja o teu nome. Esse é Jesus que vai mudar a tua vida. Meu Senhor, Esse é Jesus que muda a tua história. Aleluia. Esse é Jesus que escreve um tempo novo. Esse Jesus te transporta do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Aleluia. Esse Jesus nunca te deixou um dia, meu irmão. Renova a tua fé. Renova a tua fé na esperança de que Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Tudo aquilo que Ele diz que vai fazer na sua vida, Ele é fiel para cumprir. Não temas, eu sou contigo. Não te espante, eu sou teu Deus. Eu te esforço e te sustento com a destra da minha justiça, seu nosso Deus. Ele é fiel. Ele foi fiel até morte, morte de cruz. Ele não usurpou de ser igual a Deus, de ser Deus de Deus, luz de luz, aleluia! Mas ele voluntariamente se esvaziou. Você sabe o quanto custou para Jesus se esvaziar? Ele precisou se encher de todo aquilo que ele carregou na cruz. Jesus, para se esvaziar. Olha que coisa linda, como é que um Deus se esvazia de toda a sua glória, de toda a sua plenitude. Aqui em Colossenses capítulo 2, verso 9, vai dizer assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele sozinho, esse Deus que é três, mas nele habita o que tem no Pai tem no Filho, tem no Espírito Santo. Ele não é um Deus inferior, ele não é menos Deus, ele não é menos poderoso. Ele não é um semideus, um meio-deus, como alguns outros textos que não são bíblicos relatam sobre seus deuses, meio-deus. Não, Jesus não tem nada disso. Não, mas ele nasceu da Virgem Maria, ele não é meio humano, meio Deus. Não, ele é verdadeiro homem, ele é verdadeiro Deus. Amém, meu irmão? Esse é o nosso Senhor. Coma dessa Páscoa. Coma dessa Páscoa e seja alimentado na sua alma, no seu espírito, seu corpo receba saúde, sua vida receba a vida de Deus. Receba a vida de Deus na sua vida. A vida de Deus é essa, meu irmão. E esse Jesus, aqui como nós lemos, ele virá. Diz, ele virá para julgar os vivos e os mortos. Ele virá. E nós aguardamos, nós que cremos nele, aguardamos a sua vinda. Aguardamos a sua vinda. Que você tenha sido abençoado por essa reflexão. Então vamos orar, meus queridos irmãos. Amém? E depois vamos louvar ao Senhor e encerrar. Amantíssimo Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, obrigado pela Tua presença que foi notória nesse lugar, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que foi revelada a nós, Pai, obrigado, Senhor, pela tua bondade, pelo Teu amor, pelo Teu favor imerecido. Obrigado, Senhor, por essa Páscoa. Obrigado, meu Deus, por cada irmão, por cada irmã, Senhor, que se encontrou até agora, Senhor, nessa live, ouvindo a Tua palavra, se enchendo da Tua presença, Pai. Muito obrigado. Peço a Ti, Senhor, que só possa ser com cada lar, com cada pessoa, com cada irmão, com cada irmã, Senhor. Em nome de Jesus, coloca Tuas mãos poderosas, Pai, na vida de cada um, Senhor. E em nome de Jesus, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, se esteja na casa, no lar de cada um, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, amém, e graças a Deus. Obrigado, Deus. Glória a Deus. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue, que por nós ali ele verteu. Rei
Eis nesse sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas, oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas, purezas para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, e de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Sim, neste sangue, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia, meu irmão. É Glória assim que Deus nos faz justiça de Deus, povo seu, transportados do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Celebre a Páscoa com Cristo, com Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, nos lavando no seu sangue, para nos fazer alvos, mais alvos do que a neve. Um abraço, Deus abençoe você e sua família. Amém. Paz do Senhor, amém. Amém.